Se pais irmãos, eu quero trazer esse vídeo aqui sobre esclarecimento sobre como deve ser aplicado ou quem deve receber disciplina na igreja. Então segue esse vídeo aí, em nome de Jesus, amém. Quero trazer esse vídeo aqui, esse é um tipo de vídeo aqui que a gente traz no meu canal, é mensagens resumidas. Tem a playlist lá, você segue lá essa playlist, tem vários videozinhos. São vídeos de 18 minutos, 10 minutos, 6 minutos. É uma mensagem resumida, uma mensagem breve e rápida. Eu quero trazer esse vídeo aqui e procurar ser breve, como se diz o tema, mensagem resumida. Esse vídeo aqui é sobre um questionamento de um inscrito do canal. O questionamento é esse: quem deve ser disciplinado na igreja? Já que eu coloquei o vídeo falando sobre disciplina, e essa pessoa ela indagou: quem deve ser disciplinado? Quais pecados são dignos de disciplina? Bem, é o seguinte, a questão do pecado, uma coisa é certa, todos nós pecamos. A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Então isso é certo, que eu que estou falando com você, pequei. Isso é certo, que você que está assistindo esse vídeo, pecou. E outra coisa que é mais certa ainda, é que nós pecamos continuamente, estamos sujeitos a pecar. A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Você já está pecando quando se diz que não peca. E continuamente nós estamos pecando, e por outras vezes estamos sujeitos a cair em determinados pecados. Mas a diferença dos pecados é que se existe dois tipos de pecado. Há pecados que são internos e há pecados que são externos. Os pecados que são internos são mais pecados relacionados à nossa mente, ao nosso agir, muitas vezes até ao nosso falar. São pecados que têm que ser tratados entre nós e Deus, porque são muitas vezes pecados que vêm não somente ao nosso conhecimento e ao conhecimento do nosso Deus. São pecados que principalmente causam danos a nós mesmos. Então esses são pecados que têm que ser tratados. Como que você tem que fazer para solucionar esse pecado? Primeiro, tão somente se aproximar de Deus, pedi-lo perdão. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, que, se eu não me engano, Provérbios 28, 13, que aquele que oculta suas transgressões não prosperará, mas que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então o que você tem que fazer é se padronizar nesse versículo, confessar seu pecado, procurar deixá-lo, e a Bíblia vai dizer que é uma promessa. A promessa da misericórdia de Deus. Então esses são pecados que são pecados, vou dizer que íntimos, que nós cometemos. Mas há outro tipo de pecado, que são pecados que não são ocultos, são pecados externos. São pecados que podemos cometer externamente. E são pecados que muitas vezes não envolvem tão somente nós e Deus. São pecados que envolvem outras pessoas e são pecados que atingem outras pessoas. E eu quero trazer a resposta desse vídeo nisso, que é esses que são pecados que devem serem realizados a disciplina, pecados externos. Mas qual tipo de pecado externo deve ser realizado a disciplina? Um pecado que venha causar determinado dano a outra pessoa e, principalmente, o pecado que venha escandalizar, gerar um grande escândalo. Então, é um pecado que tem que ser passado pela disciplina. Porque o que está em jogo quando alguém realiza esse pecado aí é o evangelho. Se um membro ele não passa pela disciplina, quem está vendo de fora, ou até muitos membros, vão ter uma ideia de que a igreja de Cristo, quando estou falando igreja aqui, eu não estou falando com essa congregação que é feita, a igreja que é feita, o recinto, a comunidade que é feita de pedra, o templo que é feito de pedra, de alvenaria. Eu estou falando a igreja de Cristo.
ela vai estar passando que é uma igreja indisciplinada, que é uma igreja que não segue padrões morais e que os cristãos são pessoas que agem com impunidade com aqueles que erram. E assim, os cristãos serão desvalorizados do evangelho e serão desmoralizados. Então isso é uma visão que a gente não quer que as pessoas tenham de nós como igreja. Então, por conta disso, a disciplina tem que ser aplicada quando se há pecados externos. Deixa eu dar um exemplo, como o adultério. O adultério ele é um pecado que envolve pessoas e que pessoas são prejudicadas por conta do adultério, que muitas vezes é o conhecimento de outras pessoas e a disciplina ela tem que ser aplicada. Já houve casos de adultério que as pessoas que caíram nesse pecado não foram disciplinadas e por conta da impunidade deles foi uma brecha para que outros membros, outros cristãos viessem também a cair no mesmo erro, porque eles viram como impunidade e também não tiveram temor. Então esse é um tipo de pecado, como o pecado da mentira, ou qualquer pecado que venha, qualquer palavra que venha sair da boca. Há certas palavras que são até dignas de disciplina. Uma palavra que causa um certo dano, uma mentira que causa um certo dano, uma mentira que causou grandes consequências para uma determinada pessoa, é um indício de que a pessoa necessita ser disciplinada. Então, é isso. Pecados internos que causam totalmente danos a nós e a Deus tem que ser resolvido entre nós e a Deus, mas há os pecados externos, que isso envolve outras pessoas e que há consequências que afetam outras pessoas e por conta dos escândalos. Então, esse é um tipo de pecado que tem que ser disciplinado. Mas antes de terminar esse vídeo aqui, há o mito também de disciplina, né? Tem igrejas que são radicais demais com a disciplina e isso é um erro. Existe igreja, irmão, e pela misericórdia de Deus, e uma irmã ela é disciplinada tão somente se cortar 2 dedos de seu cabelo, uma irmã ela é disciplinada por qualquer motivo banal, e que os homens são disciplinados se forem vistos pelo pastor de short, se deixarem a barba crescer. E isso não são motivos bíblicos, porque nem pecados essas coisas são, né? E não são pecados externos, não são tipo, isso aí é legalismo, né? E são disciplinas que são aplicadas errado. Eu conheço a história de um irmão, esse irmão chegou para mim e disse que o pastor disciplinou ele por 1 mês, tão somente porque ele faltou uma vigília. E isso foi o suficiente para o pastor disciplinar. Então isso é um erro grotesco, um erro meio banal de disciplina. Isso é um radicalismo, né? E isso não é a disciplina certa. A disciplina certa foi o que foi explicado nesse vídeo. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha sido um tanto esclarecedor, né? Então dá o seu like, comenta aí embaixo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.